Graças, pais amados, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem de domingo às 15 horas, ali no YouTube, e às 16 horas no Instagram e no Facebook. Mas, antes de começar a gravar o nosso programa, eu gostaria primeiro de fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor sobre esse vídeo. Pai, unge-me agora com teu Santo Espírito, Senhor, para que eu possa transmitir a tua palavra com graça, com verdade, com leveza, para que aqueles que vão nos assistir sejam edificados, abençoados e transformados. Também, meu Pai, conceda espírito de revelação e de sabedoria para aqueles que vão nos ouvir, para que a nossa palavra encontre um coração aberto, quebrantado, contrito, para que a tua palavra mude a nossa vida, as nossas perspectivas e o nosso futuro. A ti desde já toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus, amém. Hoje nós vamos começar uma nova série de ministrações que eu julgo da maior importância. Em primeiro lugar, Deus me deu esse estudo para a prática na minha vida. Mas eu tenho certeza que também na sua vida esse assunto será extremamente importante e necessário. O tema é as múltiplas expressões do amor de Deus. Deus merece toda a honra, toda a glória e todo louvor, e nós precisamos saber como fazer para alcançar esse alvo de expressões do amor de Deus. E nós vamos ter uma série agora de 12 estudos para que a gente possa mergulhar fundo nesse tema e para que eu e você possamos ter uma adoração prática, uma devoção espiritual, fazermos algo saindo da nossa rotina do dia a dia que venha glorificar totalmente o nome de Deus, porque Ele merece tudo do melhor para nós. E muitas vezes na nossa correria nós não sabemos como realizar certas tarefas, certas atribuições que possam, acima de tudo, honrar, glorificar o nome do Senhor. Então, o tema de hoje, antes de entrar, eu quero fazer uma introdução, através da palavra de Deus, em 1 Samuel 2,30, que diz assim: portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi à sua família e à linhagem dos seus ancestrais que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Queridos, uma leitura apressada desse tema vai achar que Deus muda o seu propósito, e não é isso que está escrito aqui. Nós temos aqui a narrativa do Senhor a respeito do sacerdote Eli, um sacerdote que negligenciou fortemente a educação dos seus filhos, porque ele sabia que os meninos faziam coisas terríveis, mas não tomou uma posição enérgica. Isso serve para nós que somos pais, que por mais que nós amemos os nossos filhos, nós não podemos compactuar com as coisas erradas que os nossos filhos fazem. Temos que ser firmes, temos que ser direto e, condenar veementemente atitudes hostis, atitudes pecaminosas que os nossos filhos possam ter diante de Deus e diante dos homens. Então, o que aconteceu aqui? A Bíblia, eu quero que você entenda o seguinte, que as promessas de Deus, elas são condicionais. Aqui está uma promessa condicional. Veja, o Senhor prometeu para os descendentes de Eli que eles iriam ministrar para o Senhor para sempre. Mas, diante da atitude de Eli com relação aos seus filhos, que ele via as barbaridades que os meninos faziam, mas não tomava decisões concretas. Ficava só no paliativo, só na politicagem,
e Deus não tolera essas coisas. Então olha só o que diz aqui. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, olha só, prometi, então isso é uma promessa, prometi à sua família e à linhagem do seu ancestral que ministrariam diante de mim para sempre. Ou seja, se o profeta, se o sacerdote se mantivesse dentro dos padrões da Bíblia, essa promessa estaria sendo cumprida. Mas, pelo fato do Eli não tomar uma posição enérgica contra as barbaridades que os filhos dele fizeram, o Senhor disse assim, contudo, agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Ou seja, eu queria muito que os ancestrais do Eli permanecessem diante da minha presença para sempre. Mas, diante da bagunça que ele faz com a sua casa, com seus filhos, longe de mim tal coisa. Olha só. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então vemos aqui que o sacerdote Eli não honrou ao Senhor no que diz respeito à educação, à condução dos seus filhos. Então, uma das coisas que eu e você, meu amado, precisamos prestar muita atenção no nosso dia a dia é a questão de honra a Deus. Deus é o único que merece honra, glórias e louvores. Portanto, ele é digno de receber essa honra. Mas, se você não está honrando a Deus, o inverso é verdadeiro. Certamente, você está desprezando o Senhor. Então, quando você despreza o Senhor, a sua palavra, os seus conceitos, as suas promessas, você será tratado com desprezo. É uma lei de reciprocidade, semeadura e colheita. Então, tome cuidado na sua vida, meu amado, você que tem promessas da parte de Deus para você. Deus quer cumprir essas promessas, Deus quer lhe abençoar, Deus quer me abençoar. Porém, a nossa postura, o nosso desempenho cristão tem que ser patente, tem que ser claro, tem que ser evidente, onde as pessoas possam honrar o nome de Deus através da sua adoração, da sua veneração, da sua posição. Então, veja bem, pelo fato do Eli, o sacerdote Eli, desprezar, desonrar a Deus e honrar os filhos, o Senhor simplesmente cancelou a promessa e vieram sobre Eli e a sua casa grandes tragédias. O Senhor teve que falar para Samuel, uma criança de 3 anos. Ele estava tão indignado com Eli e a sua casa, que Deus falou para Samuel o que ele iria fazer. Ele disse, olha, Samuel, é algo que vai tinir os ouvidos quando você ouvir. E Samuel, mesmo criança, quando ouviu a palavra do Senhor, ficou apavorado. Ele não queria comunicar essa palavra para o sacerdote Eli. Porém, o sacerdote Eli insistiu e disse, eu sei que Deus falou com você e eu quero ouvir, eu quero saber o que é que Deus lhe disse. E aí vem essa palavra aqui, que Deus, longe do seu desejo de abençoar a casa de Eli, ele iria exterminar com a geração do sacerdote Eli o que ele fez na continuidade. Então, eu quero lhe dizer, meu querido e minha querida irmã, que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que fazemos, porque Deus é sensível e Ele é o Todo-Poderoso. Nós vamos ver o próximo versículo que fala da grandeza de Deus. Então nós temos que tomar cuidado para não desonrar o Senhor. Por isso, a razão desse estudo, eu vou trazer 12 expressões de amor a Deus que eu e você precisamos fazer no nosso dia a dia. Na verdade, como eu disse antes, Deus deu esse estudo para mim, pessoal. Mas eu não posso deixar de comunicar para os meus irmãos, de passar essa bênção para os meus irmãos, porque muitas vezes nós, na correria do dia a dia, do ativismo religioso, esquecemos os princípios básicos da doutrina cristã,
e das coisas essenciais que Deus se agrada. Então, veja bem, em Salmo 116, verso 12 a 14, diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Querido, deixa eu te perguntar algo. Deus tem sido bom para você? Para mim, ele tem sido maravilhoso. Mas a recíproca é o seguinte: e o que é que eu tenho feito para esse Deus tão maravilhoso? Como é que eu posso retribuir o mínimo desse afeto, desse amor, dessa graça, dessa bênção de Deus para com a minha vida? E aí o próprio salmista nos dá 3 pistas pelas quais nós podemos retribuir esse grande amor de Deus e as bênçãos maravilhosas que Deus tem derramado sobre nós. Ele diz assim: erguerei o cálice da salvação. Veja, amado, salvação não é uma opção. Salvação é algo intrínseco do amor de Deus, que ama toda a humanidade de uma maneira intensa e que ele quer que todos nós sejamos salvos. Está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tal intensidade, com tal fervor, que ele deu o seu único filho para morrer pelos pecadores. Então, ele não quer que ninguém pereça, por isso ele enviou Jesus, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, a vida eterna não é algo sugestivo, não é algo opcional, é algo prioritário no calendário de Deus. Você quer agradar a Deus? Eu quero. Então, erga o cálice da salvação, aceite o Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador da tua vida, que você já vai estar começando a retribuir as grandes bênçãos que Deus tem colocado para você. Então, o único pecado, amados, que Deus não perdoa é você rejeitar a salvação de Cristo. Porque aí começa todo o processo de uma vida espiritual, de uma vida com Deus. Então, aqueles que rejeitam a salvação, e não são poucos, quero lhe dizer isso, estão, em primeiro lugar, desonrando a Deus vergonhosamente, porque ele, pelo fato de nos amar tanto, ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele quer que eu e você vamos morar com ele na pátria celestial. Então, você desdenhar disso, você fazer pouco caso, você relaxar esse mandamento, você estará cometendo um pecado imperdoável. Porque sem Cristo, eu e você não somos nada. Então, veja bem, o primeiro ato que eu posso retribuir a Deus os seus grandes benefícios para comigo é aceitar a salvação em Cristo Jesus e passar a ter uma nova vida de acordo com os procedimentos do reino. Não é também aceitar Jesus só para cumprir tabela e permanecer fazendo as coisas erradas que eu e você sempre fizemos. Não. Em primeiro lugar, eu e você precisamos aceitar a Cristo e as suas implicações, e as suas derivações, e os seus mandamentos, a sua palavra, o seu reino, e aí nós temos muita coisa para falar. A segunda coisa que eu e você podemos fazer para retribuir a Deus a sua bondade é invocar o nome do Senhor. Deus não está longe, ele está muito perto, ele está dentro de nós. Então você precisa aprender a viver uma vida de parceria. Você e Jesus, Jesus e você. Ele é o nosso provedor, ele é o nosso supridor, ele é o nosso salvador, ele é nosso Senhor, ele é tudo que você precisa. Quando Moisés perguntou para Deus, que era Jesus naquele caso ali, quem eu vou dizer para o povo de Israel quem é você? E a resposta é muito enigmática, mas é muito profunda. Diz assim: diga ao meu povo que eu sou, me enviou a vós outros. Essa expressão um pouco confusa. Eu sou, me enviou a vós outros. Veja, quando ele usou essa expressão, eu sou,
Ele está dizendo a mim e a você que ele é qualquer coisa que eu e você tivermos necessidade. Ele é paz, ele é alegria, ele é suprimento, ele é o que sara, ele é o que cura, ele é o que dá provisão financeira, ele é o que nos dá direção para o nosso dia a dia. Então, veja bem, quando ele diz eu sou o que sou, ele está dizendo eu sou qualquer coisa que você precise. É só você me invocar. Invocar o que? É clamar, é orar, é falar com ele, é buscar a ele, é pedir a ele. Isso é invocar. Então, depois que você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, vem a segunda parte, que é você andar em permanente comunhão com esse Jesus maravilhoso, porque ele vai estar suprindo todas as suas necessidades. A Bíblia fala isso, Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, não deixe de invocar o nome do Senhor. Agora, eu quero fazer um adendo aqui, amado, ele dizer que Deus é ciumento. Ele não aceita dividir a você e a mim com ninguém. Então, se você quer andar com Deus, é só com Ele. Esqueça os santos, esqueça os anjos, esqueça qualquer coisa que você possa se apegar como padrão de vida. Não. É somente Jesus. Ele é todo suficiente para atender a qualquer necessidade. Estou falando de coisas bíblicas, de coisas honestas, de coisas verdadeiras. Não vai confundir a palavra e achar que qualquer coisa inclui qualquer coisa. Não. Estamos falando de coisas pertinentes ao reino de Deus, às sagradas escrituras e aquilo que Deus tem passado para você e para mim. Então aprenda, meu querido, uma vez que você entregou sua vida para Jesus, a viver com Ele, a depender dEle, a andar com Ele, até porque, meu amado, Jesus fala lá em João 15,5, porque sem mim nada podeis fazer. Isso não é uma figura de linguagem não, amado, isso é uma realidade espiritual. Isso é algo muito sério que eu e você precisamos nos ater para termos uma vida vitoriosa. Então, aceitou Jesus, então todos os demais deuses e santos e anjos e tudo mais ficarão para trás. Você não precisa de uma mãozinha de um anjo para te ajudar. Deus dá ordem aos seus anjos a seu e a meu respeito, para que ele nos guarde em todo o nosso caminho, para que a gente não venha tropeçar em pedra nenhuma. Então observe, os anjos são importantes? São, mas eu e você não podemos venerar anjo, não podemos acender vela para o anjo, não podemos fazer promessa para anjo, não podemos clamar pelos anjos, nada disso funciona. Mas Deus que te ama e que me ama, Ele vai dar ordem para os anjos, para que nos guarde, nos proteja e nos livre. Querido, se não fosse a bênção de Deus sobre a nossa vida, ninguém estaria mais aqui agora. O Salmo 34:7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Amado, Deus destacou um anjo específico para você e para mim. Então, aonde quer que eu e você vá, tem um anjo de Deus ao seu lado. Só que com um pequeno problema. O anjo está ali para lhe defender? Sim, pastor. Porém, se você transigir a palavra, os princípios, as coisas do reino, o anjo simplesmente, amado, vai cruzar os braços e não vai fazer nada. É importante que lá em 1 Pedro 5, de 8 em diante, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor, mas o maligno gira em derredor. Ou seja, entre a ação do maligno e entre você, tem o anjo te guardando e protegendo. Porém, essa proteção ela está subordinada à sua vida de santidade, sua vida de obediência, a sua vida de cumprir propósito de Deus,
para que as coisas possam acontecer de bom e de melhor para você e para toda a sua casa. Então, não pense, porque o anjo sempre está ao seu lado, que você vai estar 100% seguro. Sim, se você tiver em cumprimento da palavra, essa verdade, ela é real. Você pode contar, porque isso vai acontecer. Agora, tem muita gente que crê em Deus, mas acende uma vela para o anjo para garantir. Rapaz, para com isso. Você não vai garantir nada. Deus simplesmente não aceita a sua oração, nem a sua devoção, quando você usa outros artifícios para reforçar a sua bênção, a sua proteção, o seu cuidado. Então, a primeira coisa que você faz para agradecer a Deus é tomar o cálice da sua salvação, aceitar Jesus como teu único Senhor e Salvador da tua vida. Segunda coisa, uma vez que você é de Jesus, você tem que andar com ele. Eu acho muito interessante um livro que tem aí chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Já li esse livro, é um best-seller e eu recomendo a você adquirir e ler, porque nós precisamos andar nessa terra, meus amados, como Jesus andou. Então nós não temos o direito de andar voado, com a cara para a lua, pensando nisso e naquilo. Não, não, não. Eu tenho que andar nesta terra como Jesus andou. Ah, pastor, e como é que eu vou ficar sabendo disso? É simples. Leia os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos narram para nós a atuação de Jesus aqui na terra. Então, a maneira pela qual você vai conhecer os princípios sagrados é estudar os 4 evangelhos. Eu, quando comecei a minha vida cristã, fui ler os 4 evangelhos e fiquei indignado, porque eu achei que minha Bíblia estava errada, porque várias passagens de Mateus tinha em Marcos, tinha em Lucas. Falei, mas que negócio é esse? É que cada um daqueles escritores dos evangelhos via Jesus por um ângulo. Então, tem muitas coisas que o evangelho de João fala. Aliás, o evangelho de João, ele trata da última semana de Jesus no planeta Terra. Tem muita coisa que o evangelho de João fala que os outros evangelhos não falam. Tem muita coisa que o evangelho de Mateus fala que o de Lucas não fala. Lucas é um evangelho sinóptico pequeno. Lucas escreveu o evangelho pela narrativa do apóstolo Pedro. Pedro era muito amigo... Não é Lucas, é Marcos. Marcos era muito amigo de Pedro, então ele escreveu o evangelho de Marcos baseado na narrativa do Pedro. Mas ele é um evangelho sinóptico, é um evangelho compacto, nem tudo tem nele ali. Mas o evangelho maior é o de Lucas, o médico, Dr. Lucas, escreveu o evangelho de Lucas e mais ainda o livro de Atos. E também o de João, que relata a última semana de Jesus na terra. O evangelho de João é muito espiritual. O evangelho de Lucas trata do relacionamento de Deus com os homens. Marcos fala mais para a linguagem dos romanos. E Mateus, como um cobrador de imposto, fala de Jesus como um rei. Mateus escreve para os judeus. Então, esses evangelhos são direcionados a povos diferentes, porém, a essência do que Jesus fez nessa terra está ali e eu e você podemos aprender. Quero lhe dizer, meu amado, que antes de aceitar Jesus, essa era uma resistência muito grande que eu tinha, mas o meu pastor, que estava me discipulando, me falou maravilhas sobre a pessoa, a obra e o caráter de Jesus. Eu me apaixonei por Jesus antes de aceitar o evangelho. Mas aí vem aquela história, não adianta você ter conhecimento teológico, teórico, se não tiver na prática dessa conversão. Então, eu fui a um jantar de Adonep porque eu achava que o evangelho era para pobre. E eu nunca queria me misturar com os pobres. Mania de riqueza. Então, um amigo meu, por direção de Deus, é claro,
me levou a um jantar da Adonep, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, numa churrascaria chique de Curitiba. Chegando lá no estacionamento, carros maravilhosos, e o jantar em si foi uma apoteose, um coral angelical cantando, né? E veio um empresário lá do Rio de Janeiro dar o seu testemunho, e eu fiquei impactado. E aí aquele meu amigo que me levou, que me convidou, o Manuel, ele disse: pastor, deixa eu te apresentar alguns amigos meus aqui. Aí me apresentou para o camarada lá, e eu perguntei: o senhor faz o quê? Ah, eu sou advogado. Legal. Apresentou um outro: eu sou médico. Apresentou um outro: eu sou empresário. Falei: mas peraí, tem esse tipo de gente crente? Tem. Falou: ah, esse tipo de crente eu quero. E aí, num seminário da Adonep, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e fui grandemente abençoado, porque aquela barreira que eu tinha na minha mente, aquele preconceito de crente que eu tinha, desapareceu completamente, e eu passei a amar ao Senhor mais ainda. E aí eu me aprofundei nos estudos, e ainda hoje eu sou um amante profundo de Jesus, da obra dele, do seu caráter, da sua andança aqui na terra. Eu sou um propagador do Evangelho, que é o próximo item aqui do que você pode fazer para agradecer a Deus pelos seus benefícios. Então ele diz aqui, ó: erguerei o caso da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. Veja, depois de tudo que Deus faz conosco, nos dá a salvação, nos dá a comunicação, a comunhão com Ele, eu e você precisamos dar testemunho público. Nós precisamos cumprir os nossos votos. Tem muita gente que vota e não cumpre. A Bíblia diz: olha, é melhor não votar, porque se você votar, tem que cumprir. É claro. Então, veja bem, depois que você aceitou, que você está vivendo com Ele, aí você tem que dar testemunho da obra, dos milagres, das bênçãos que Deus tem te dado. Você precisa cumprir os seus votos. Então você diz que, por exemplo, eu parei de beber sem ninguém me pedir para fazer isso. Parei de fazer um monte de bobagem sem ninguém me pedir para fazer isso. Simplesmente porque o Espírito Santo, que habita em mim, ele me constrange a certas atitudes. Então as mudanças na minha vida foram dirigidas pelo próprio Espírito Santo. E hoje eu procuro viver uma vida digna, uma vida de adoração, uma vida de louvor. Por isso, estou lhe trazendo esses estudos aqui, de você aprender expressões que agradam ao nosso Deus. Então, veja bem, aqui está um estudo que explora diferentes formas de expressar amor a Deus, fundamentado em passagens bíblicas, práticas espirituais e reflexões teológicas. Não é uma coisa aloprada de qualquer jeito, não. Tudo que eu vou fazer aqui para você é baseado nas Escrituras, na Palavra de Deus, e especialmente na experiência pessoal que eu tenho tido com esse Deus no decorrer da minha vida. Então, meus amados, hoje nós vamos encerrar por aqui, e a semana que vem a gente volta falando ainda mais sobre as maravilhas do Senhor. A semana que vem nós vamos estudar aqui o amor a Deus através da adoração. É uma expressão de amor a Deus. Semana que vem estaremos ministrando aqui. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede de levar a tua palavra para o teu povo. Pai, naquilo que eu não fui capaz de comunicar-me, que o Espírito Santo complete a obra no coração dos irmãos, para que nós possamos praticar aquilo que foi aqui nos ensinado nesse momento. Então, que o Senhor abençoe cada um dos nossos ouvintes, cada um dos nossos internautas, abençoe cada pessoa, Pai, que tomou conhecimento dessa palavra, e que o Espírito Santo complete a obra no coração dos irmãos.
A ti, papai, te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E o fazemos, Pai, no nome precioso do Senhor Jesus, aquele que vive para sempre. Amém e amém.